dar glória não. Vamos ler. Hoje nós vamos descobrir se vocês são pentecostal ou não. Amém? Vamos estar lendo aqui em Ezequiel, capítulo 37. Peço que os irmãos estejam lendo comigo. Após a leitura, foque para frente. Não fique lendo depois. Depois a gente volta e lê de novo. Amém? Ezequiel 47. Isso. Amém. E nos diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Primeira coisa que a gente já vê aqui, me fez voltar à entrada da casa. Pare de se esconder. Volte para a posição que Deus te colocou. Seja como Jó, reto, temente a Deus e que se desvie do mal. Estar na entrada é estar prontificado, é estar disponível para Deus te usar. Isso a gente já encontra aqui no versículo 1 de Ezequiel 47. No versículo 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E saiu aquele homem para o oriente. Aquele homem é o nosso Senhor. Quem que tinha o cordel de medir? Quem não sabe o que é cordel? O cordel é uma corda que se media. Quem que estava com o cordel de medir? Ezequiel ou o Senhor? Já que vocês vão entender. O Senhor. O Senhor foi com um cordel de medir, mediu 1000 côvados, fez ele passar sobre as águas. Falou para ele assim: vem. E ele foi andando pelas águas. Não é sobre as águas, é pelas águas. E as águas davam no tornozelo dele. 4. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Quantas vezes eu falei para vocês aqui que ele mediu e ele chamou para ele andar pelas águas? 3 vezes. O Senhor Jesus está falando para você nessa noite: se aprofunde mais na oração, se aprofunde mais em ler minha palavra, se aprofunde mais em fazer o jejum. Amém? Glória a Deus. Alguém tem que puxar eu, não ajuda mim. Pode ir. Agora para o foco. Olha, gente, silêncio, tá na Para de silêncio. Glória a Deus. Deus está no silêncio. Cadê o glória, irmão? Glória a Deus. Não precisa ser pentecostal ou não, hein? Água pelo tornozelo. A gente pode entender aqui, ó. Se aprofunde mais na minha palavra. Depois ele andou mais um pouco. Água que dava pelo joelho. Se aprofunde mais na oração. Água que dava pelos lombos. Se aprofunde no jejum. Faça o jejum. O nosso Senhor Deus, Ele está nos convidando a aprofundar com Ele. Ele quer que você aumente o seu nível. Os irmãos conseguem entender? Cadê o glória? Glória a Deus. Amém. Versículo 5: e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. As águas eram o quê? Profundas. Águas que se desviam, que deviam passar a nado, ribeiro pela qual não podia passar. Se não fosse nadando a partir desse momento, ele não conseguiria passar dali para frente. Se não fosse entrando de verdade na água, ele não conseguiria ir mais a fundo. Se ele não mergulhasse, ele não passaria daquele ponto para frente. O Senhor Deus está nos convidando a mergulhar no Espírito Santo, a mergulhar na palavra, a mergulhar, a se entregar 100%. Os irmãos sabem o que é mergulhar?
O mergulhar aqui é quando a gente entende que, independente se a gente tem dinheiro ou não, se a gente tem carro ou não, se a gente tem trabalho ou não, se a gente tem amigos ou não, mas Deus, a gente entende que Deus é o mais importante. Não importa o resto. O resto é resto. Se Deus estiver conosco, a gente está completo. Isso é o mergulhar. A gente só mergulha quando a gente entende isso, que a gente pode passar o que passar, mas Deus estando com a gente tem tudo. Fala para o irmão do seu lado aí, nós vamos ter que nadar. E se nós não soubermos nadar, nós vamos ter que aprender. Amém? Vamos nadar e vamos mergulhar. Nadar é mais do que nadar é o seu comportamento dentro da água. O que é o nadar? Se a pessoa entrar na água que é funda e ela não saber se comportar lá dentro, ela afunda. Se ela ficar parada, ela vai afundar, não vai? Então, nadar não é nada mais do que saber se comportar. Saber se comportar como? Aonde? Na casa de Deus. Uma das formas. Quando a gente chega na casa de Deus, é muito bom essa palavra, porque hoje é culto de Santa Ceia, né? Quando a gente chega na casa de Deus, a primeira coisa que a gente faz é ajoelhar e orar. Isso é reverência. Vamos na colinha. Se a gente ficar parado na água, o que acontece? A gente afoga, a gente afunda. Se comportar, vai ler a leitura oficial, o que a gente tem que fazer? Ficar de pé, assim como foi falado hoje. Teve a leitura oficial, todo mundo ficou de pé. Isso é saber se comportar. O irmão vai na frente orar, você se levanta, você fica sentado. Você dá glória a Deus no culto? Isso é saber se comportar, isso é saber nadar na água, isso é saber mergulhar. O hino que tem palma, glória a Deus, hoje teve hino com palma. Glória a Deus, hoje tem caixão na minha palavra. E a missionária não está sabendo de nada não. Nem minha esposa está sabendo, eu entrei no quarto lá e fui ler. Li 4 linguagens diferentes na Bíblia para poder entender esse texto. É meio complicadinho, mas os irmãos vão entender, amém? Amém, glória a Deus. Mergulhar é a gente se entregar completamente de coração. Como está a sua leitura da Bíblia? Como está a sua oração? Como está o seu jejum? Deus está perguntando isso para nós nessa noite. Como que a gente está tratando a obra dele? Com sinceridade ou com brincadeira? Volta a falar, se ficar parado, morre. Deus está nos convidando então a mergulhar e a entender o primeiro mandamento. O que é o primeiro mandamento? Vamos ver se os irmãos sabem. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aquilo que eu disse, não importa o que aconteça, não importa nada na vida. Se tiver Deus, você tem tudo. Amém? Verso 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Aqui a gente entende que como tinha Ezequiel andando na água, também tinha gente fora observando. Assim como tem gente que está entrando na água, está se entregando para Cristo, e tem gente lá fora julgando. Tem gente que está com a água no tornozelo ainda. Tem gente que está com a água no joelho já. Tem gente que está com a água no lombo. Vocês estão entendendo? Tem gente que está se entregando. Tem gente que está mergulhado já. Tem gente que já foi batizado com o Espírito Santo. Mas tem gente que está lá fora, que não está na água, está com a água no tornozelo, e está falando assim, mas para que falar em língua? Será que existe isso? Mas para que dar glória? Nossa, que culto barulhento. Esse é quem está lá fora, quem está reclamando. É aquele que não está mergulhando, mas Deus está chamando. Deus, Ele mediu aqui 1000 côvados e chamou, vem. Ezequiel foi. Mediu mais 1000, chamou, vem. Ele foi. Deus está falando para você hoje, vem, se entrega. Glória a Deus. E tem gente, como eu falei para vocês, que julga. O glória, que julga o agir do Espírito Santo.
aqui a gente tem bastante novo convertido, então geralmente ainda o povo não está pulando no fogo, né? Mas, não sei se você já viu o pastor, quando Deus pega ele dá uma rodopia. Quando vê um pregador de fora aí, acontece o agir do Espírito Santo. Glória a Deus. E muita gente não acredita. Mas quem que estava com o cordão na mão aqui, que eu perguntei para vocês no começo? Era o povo ou era Deus? Era Deus que estava com o cordão na mão. Então o único que tem o poder para julgar o que acontece é Deus, não somos nós. Amém? Então não tenha medo da glória. Não tenha medo de gritar santo, santo é o nome do Senhor. Se fosse um estádio de futebol, estava todo mundo gritando. Se fosse Copa do Mundo, então, meu Deus do céu. Mas quando está na igreja, fica todo mundo com a boca fechada. Quando vai cantar, todo mundo parece que não sabe o louvor. Então vamos entregar, vamos cantar de verdade, vamos cantar com o coração. Glória Vamos a dar Deus. glória. Verso 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar que está se referindo aqui é o mar morto. Verso 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar desses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão e viverá por tudo onde quer que entrar este ribeiro. O mar morto, para quem não sabe, é o mar que tem muito sal e não tem vida lá. Então não importa se você está morto ou está sem vida, quando a água do Espírito Santo ela chega na sua vida, você tem vida. Glória a Você é Deus. transformado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Amém? Deus. Então, como eu disse, não é uma pregação, é apenas uma saudação. Amém? Glória a Agradeço a Deus. oportunidade em nome de Jesus.